Fala, torcedor gremista! Fala, torcedor do Tricolor! Está aqui no Podcast Sul para a gente falar de Luizito Soares, que ficou no banco de reservas no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O Grêmio empatou e a gente vai entender o porquê Soares não jogou. Eu peço que você nos aguarde depois da nossa vinheta. Fala, moçada! Antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixa like no vídeo. Este é o Podcast Sul, o maior canal de jornalismo esportivo do sul do Brasil. Nosso objetivo aqui é abordar as equipes do sul. No Paraná, a dupla Atletiba, né, no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal e todos os demais times do futebol do sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, você está no canal correto. As dores de Soares e o futuro dele no Grêmio. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar a entrevista coletiva de Renato Portaluppi logo após o empate contra o Bahia pelo jogo de ida de quartas de final de Copa do Brasil. Ela teve toda uma dinâmica. O assunto não era o empate do Grêmio, e sim a real situação de Luizito Soares, que durante o aquecimento ali, ele acabou não jogando. Vale reforçar que na live pós-jogo do Grêmio aqui, você que conhece o canal sabe que todo jogo do Grêmio, quando se encerra, tem uma live pós-jogo analisadas aqui pelos nossos comentaristas, e durante uma das lives, né, comandada pelo Sandro, né, com participação do Haroldo e também do Hélio, eles cantaram a bola que Soares ia começar hoje no banco. Por que eles tinham essa informação? O Podcast Sul trouxe em primeira mão. A gente vai debater aqui neste vídeo. Qual será a real situação de Luizito Soares? Por que que ele jogou num jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, e mesmo sabendo que tinha um jogo importante contra o Bahia, e ele acabou ficando de fora? Nós vamos colocar o próprio Renato Gaúcho aqui, dando as explicações, né, do porquê que o Luizito Soares não jogou na partida contra o Bahia. Antes de mais nada, eu peço o like de vocês aqui, isso é muito importante para o canal. Vamos ouvir o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Quanto ao Soares, ele vem se queixando desde a última partida. Eu tenho conversado bastante com ele vem sentindo dores. Ele, no momento que ele corre, ele não sente tanto. No momento que ele freia, que ele para, é que as dores aumentam. Ele tentou, no aquecimento, tentou jogar. Infelizmente, as dores estavam muito fortes, então ele achou melhor ficar fora dessa partida. Está tratando, e na próxima quinta-feira o médico reavalia, e aí a gente conversa com ele e vê das condições dele para o jogo de domingo. Renato, foi uma surpresa, óbvio, o Soares não entrar em campo. Ia perguntar se vocês já estavam preparados, se haviam treinado uma formação com o Vina no comando de ataque, e outra, Kahneman, aqui na saída, reclamando muito da arbitragem. Queria a sua avaliação do Ramon Abachavel. Bom, não, só não tinha condições de ele ficou no banco porque a gente não conseguiu substituir por um outro jogador. A CBF não deixou, então ao invés de ir lá para cima, ele ficou no banco, mas não tinha as mínimas condições de entrar em campo. O Vina, sim, eu treino toda semana o Vina ali, porque a gente sabe do problema do Soares, que a qualquer momento ele pode ficar fora de uma partida, como infelizmente aconteceu hoje, ou mesmo quando o Vina entra em campo, ele tem que saber o que ele faz. Então, praticamente os trabalhos táticos eu faço a maior parte do tempo com o Vina. Então ele sabia exatamente o que devia fazer em campo. Quanto à arbitragem, o Igor já falou para vocês que o Antônio vai falar, entendeu? Só acho que nesses dois jogos na Bahia, nós tivemos no último sábado um pênalti legítimo em cima do Franco, e não é porque foi para o Grêmio, mas o pênalti foi legítimo, que o VAR não deu. Hoje, nós tivemos um pênalti legítimo, o adversário abriu o braço
e ninguém vai me ensinar a regra do jogo. E o VAR não chamou o árbitro. Mas, sobre a arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem. Eu só estou falando dos 2 lances aqui na Bahia, que foram 2 pênaltis. 100% pênaltis, 100%. Não tem dúvida alguma que não foram dados. Mas de arbitragem, quem vai falar é o Antônio. Renato, ainda em cima dessa situação envolvendo o Luizito Soares, quando você teve o recado dele, quando você teve a confirmação de que ele não poderia começar por conta dessas dores, de certa forma você pensou que talvez pudesse ter poupado ele no jogo de sábado, ou ainda assim você enxerga a ideia e o esquema e tudo que foi pensado, a estratégia de colocar mesmo assim todo o time completo no sábado como acertada nesse contexto? Faria tudo de novo. Por que não colocaria o Soares para jogar se a equipe principal jogou? E ele pediu para jogar. As dores dele ninguém vai adivinhar quando vão aparecer. Apareceram agora, faria tudo de novo. Queria jogar hoje de novo, infelizmente as dores no joelho dele não deixaram. O Grêmio jogou 2 jogos importantíssimos fora de casa contra um adversário poderoso. Muita gente fala, o Bahia está próximo da zona rebaixamento, mas é o Bahia. É o Bahia. Tivemos muitas dificuldades no sábado, ele jogou e jogou bem, fez a jogada inclusive do primeiro gol. Hoje, infelizmente, ele não suportou as dores. Entrou Vina. Quando tem um problema com o jogador, entra o outro. Eu tenho um grupo, eu não tenho 11 jogadores. Entendeu? Então, sem problema algum, faria tudo de novo. E daqui para frente sempre vai ser assim. Quando ele pede para jogar, quando eu converso com ele, que ele me passa a confiança, que ele não está sentindo tantas dores para poder jogar, ele vai jogar independente da competição, independente do jogo. Se tem algum jogo que as dores não o deixam entrar em campo, imaginar uma poupada nele. Agora, esse negócio de, ele jogou sábado, poderia ter poupado ele sábado. O jogo de sábado era tão importante quanto o de hoje. O jogo de sábado colocou o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Porque o Flamengo tinha ganho. Se a gente não ganhasse, a gente teria perdido a posição. E hoje nós conseguimos um grande resultado sem o Soares também. Nós temos um grupo. Ele é importante? Muito importante. Mas eu tenho um grupo. Quando não dá para um, entra o outro e o outro tem que dar conta. É por isso que a gente sempre, diariamente, pede para eles treinarem forte, porque a chance aparece, a oportunidade aparece, e o jogador tem que dar a resposta dentro do campo. O Grêmio não é só Soares. É muito importante o Soares. Mas, volto a repetir, eu tenho um grupo. E no momento que A, B ou C não puderem jogar, eu confio em qualquer outro jogador que entre em campo. Aí, tá aí a fala de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, sobre a situação de Luizito Soares. E eu quero pegar essa última fala dele, o Grêmio não é só Soares. Eu acho que o Renato tá certo, não é, porém é o time de Luiz Soares. O Soares manda e desmanda no Grêmio. O próprio Renato deixou claro aí nessa declaração que ele vai dizer quando quer jogar, quando não, quando tem condições. Isso me lembra muito a passagem de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians. Ele decidia os jogos que ia fazer, né? O Ronaldo tinha um problema ali de peso já naquela fase final no Corinthians, mas também tinha toda uma programação para fazer o Ronaldo jogar ou não. Hoje, o Luiz Soares tem isso também no Grêmio, né? Fica muito claro, está exposto que ele tem um problema e ele vai jogar quando quiser, né? Agora, resta tornar-se público, né, qual o real motivo desse problema no joelho, né? Se é uma situação que pode ser resolvida com cirurgia ou isso já indica, de fato, um final de carreira de Luizito Soares. Tudo isso precisa ficar claro para o torcedor. Ou esgotar, né, até a última gota de suor de Luiz Soares com a camisa do Grêmio. Usá-lo, né, uma rodada sim, 2 não, uma rodada sim, 2 não. Isso a comissão técnica irá dizer. E, aliás, o Renato foi claro aqui na entrevista em dizer que na quinta-feira será feita uma nova reavaliação médica para saber se ele joga ou não. Uma coisa é certa, o Luiz Soares é um atacante extra classe que está, né, na sua última rodagem, né, nos seus últimos momentos como jogador profissional. Não se sabe se no final da temporada 2023 ou se ele ainda engata uma nova temporada
como jogador de futebol. Nós estamos nos despedindo de um grande jogador. E o Grêmio, o Renato, sabe disso e quer aproveitar até a última gota de Luis Soares. Como destacou o Renato, jogador importante nos últimos jogos, hoje ficou só no banco, não teve como ser utilizado. Eu quero saber da sensação que você, que está me acompanhando aqui, seja você gremista, seja você torcedor de outro time, como você vê essa situação de Luis Soares? É o momento de dizer adeus? É o momento de deixar os gramados? É o momento de encerrar essa carreira? Ou essa parceria que foi feita para trazer um jogador desse porte ainda tem muitos compromissos financeiros a serem cumpridos? É uma questão que fica no ar. Para você que me acompanhou até agora, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o Podcast Sul. A gente volta em uma próxima oportunidade.